seca atinge ao longo de décadas o agreste e sertão de Pernambuco. Nos últimos anos, a estiagem tem sido tão grande em algumas cidades que passam até 2 meses sem receber água da Compesa. A região é a que mais sofre com a seca no Brasil. Os moradores precisam se virar como podem. Maria da Conceição mora com mais 5 pessoas no povoado de Barreiras Queimadas, em Caruaru. A água na torneira aqui é difícil. Ela e a família precisam comprar água potável a cada 15 dias para cozinhar. Agora a água que vem do Jucazinho, aí não presta para cozinhar, só presta para tomar banho e lavar roupa. Aí, se vocês tomam banho e aí mesmo a água do banho vocês reaproveitam? Eu ajunto, boto nos baldos para lavar o banheiro, para lavar a casa. É assim que a gente faz. Apesar da água chegar na torneira de Silvio, ele precisa economizar. 8 dias, 15 dias, chega a águazinha, a gente economiza, pode, né? De que forma vocês economizam? No banho, no gastado do dia, né? O cara vai. Tem que reservar água, porque senão não dá para fazer nada não. No agreste chove pouco. Os reservatórios são pequenos, o subsolo pobre e nenhum grande rio corta a região. O agreste de Pernambuco tem 51 barragens, 9 delas secaram totalmente. Os reservatórios só acumulam 20% da capacidade e 55 municípios estão com rodízio de água, onde mais de 2 milhões de pessoas vivem nessa situação. A 170 quilômetros do Recife fica a cidade de Toritama, o segundo maior polo têxtil do país. Além das fábricas de jeans, Toritama é o município com maior quantidade de lavanderias da região. Na maior cidade produtora de jeans do Nordeste, onde cerca de 67 lavanderias funcionam no município e cada uma precisa de 15 mil litros de água, a única represa que abastece toda a cidade está assim, quase sem água. As fábricas tiveram que se adaptar para não fechar as portas. As lavanderias passaram a tratar e reaproveitar a água usada na produção. A tecnologia alemã foi implantada há 10 anos na lavanderia Mamute do empresário Edilson Tavares. Quando nós implantamos o nosso sistema de reuso na lavanderia Mamute, nós descobrimos 2 coisas muito boas. Primeiro, é que não havia necessidade de usar tanta água no processo. Nós tínhamos um consumo extremamente elevado, era cerca de 120 litros de água por peça. Isso representa praticamente o triplo do que nós gastamos hoje. Toda a água que sai das máquinas de lavanderia vão diretamente para este reservatório. Aqui é uma espécie de peneira, onde é separado a água dos resíduos. Em seguida, o líquido ainda azul vai para o tanque de equalização, onde a água fica homogênea. A água sai desses tanques e vai direto para essas caixas d'água. Esta é a etapa fundamental, onde o cal, clorocloreto e polímero são misturados ao líquido. Esses produtos químicos são essenciais e deixam a água branca novamente. Após passar pelo filtro de areia, a água é despejada no reservatório que fica no leito do rio Capibaribe. 600 milhões de litros de água que seriam jogados fora voltam para a produção mensalmente. Nós conseguimos identificar que não havia necessidade de usar água potável durante todo o processo. E uma água de reuso atenderia muito bem às necessidades da nossa operação. Foi quando nós nos apaixonamos pela questão ambiental e percebemos que ser ecologicamente correto também é ser sustentável economicamente. Para você ter uma ideia, nós temos um consumo de aproximadamente 20 caminhões-pipa por dia aqui na lavanderia. Um caminhão como este chega a custar R$50. Então são cerca de R$1.000 de custo de água diários. Trabalhamos o mês inteiro. Então são aproximadamente R$26 mil todos os meses. Com a água de reuso, nós temos uma economia absurda. Mesmo com os recursos hídricos para que não falte água, é necessário algumas medidas para o uso econômico e não desperdício, já que o problema maior é onde buscar essa água.
As doenças ortopédicas do desenvolvimento, o DODES, podem surgir nos potros desde o período da gestação, que é a contratura de tendões. Isto acontece geralmente quando a égua tem um ventre pequeno e o filhote fica espremido dentro da barriga. Essas doenças na parte óssea dos potros tornou-se uma das maiores dificuldades encontradas pelos criadores, devido à grande incidência da deficiência entre esses animais. Mas o problema também pode aparecer durante o seu desenvolvimento, através de uma infecção no umbigo do animal, causando artrite cética com osteomielite, que são o inchaço dos pés e das mãos dos potros. Outro fator para o aparecimento da doença é uma bactéria, que se aloja nas articulações. Normalmente os potros eles podem apresentar algum tipo de infecção no umbigo e essa infecção pode vir a se alojar em algumas articulações específicas no potro. Alguns outros casos também, potrinhos que têm infecção por rodococos, que é uma bactéria pulmonar, podem também vir a se alojar essa bactéria nas articulações. Tá? Além de nascerem com algum tipo de defeito, como no caso das contraturas de tendão, que aí o potrinho já nasce contraído, com a contração dos tendões flexores digitais. Um caso recente foi o deste potro de apenas 3 meses. Ele nasceu com as patas atrofiadas, com a articulação cárpita e a placa epifisária do rádio comprometidas. O potro nasceu bem ajoelhado, fora do normal. Aí, no segundo dia de nascido, chamamos logo a doutora. Aí ela começou o tratamento e hoje em dia está bem melhor. Outro fator que ocasiona o DODES é o descontrole na hora da alimentação do animal, ou seja, ração demais pode causar problemas locomotores. Às vezes o proprietário acha que está fazendo o correto, está super alimentando, eu estou dando a melhor ração, eu estou dando a ração de potro, e aí exagera nessa alimentação, e isso pode comprometer sim o crescimento desse animal, causando o que a gente chama de epifisites, que são inflamações nas placas de crescimento ósseo. E aí o potro pode vir a mancar por conta disso. Mas para essas doenças ortopédicas existe cura, se descobertas no início. Para infecções articulares, o tratamento é de 3 semanas ao mês. Já para as infecções ósseas, o tratamento é mais demorado e pode não ter resultado. E o tratamento é simples, podendo ser feito com a aplicação de antibióticos ou com terapia sistemática local. As principais articulações que a gente vê tendo alteração são as articulações dos boletos, que são as articulações metacarpo-falangianas e metatarso-falangianas, a articulação do joelho, que é a articulação cárpica, a articulação do jarrete, que é a articulação tarso-metatársica ou intertársica, e a articulação da patela. A gente deu as aplicações, sempre soltando, aí de repente ele ficou melhor de dia para noite. E hoje a gente pode ver ele ficou sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma, marchando e tudo mais. As investigações duraram 1 ano e hoje pela manhã, 150 policiais federais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. Destes, 7 foram cumpridos em Pernambuco, nos bairros das Graças, Boa Viagem, Coelhos e nas cidades de Sertânia e Salgueiro. Estão sendo investigados diretores, técnicos e representantes legais das empresas contratadas para fazerem as obras da transposição do Rio São Francisco. Foi identificado desvio da verba que era repassada pelo Tribunal de Contas da União para as empresas, em 2 dos 14 lotes. As obras dos lotes 11 e 12, com 182 quilômetros de extensão, que vai de Custódia, no sertão de Pernambuco, até o trecho de Monteiro, na Paraíba, foram orçadas em 680 milhões de reais, onde 200 milhões foram desviados para as contas do doleiro Alberto Youssef e o lobista Adir Assad, citados na Operação Lava Jato. Nós temos até agora, ficou bem caracterizado que essas empreiteiras que participaram do evento com uma conta própria para receber o dinheiro do Ministério da Integração Nacional para a obra, uma conta bem específica, esse dinheiro saiu da conta e foi para onde? Para empresas do grupo do Alberto Youssef, já declaradamente pela Justiça Federal do Paraná como sendo empresas fictícias, que serviam simplesmente para receber esse dinheiro e repassar de forma
ilícita e ilegal para várias pessoas. Hoje pela manhã também foram cumpridos 4 mandados de condução coercitiva nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e no Rio de Janeiro. E outros 4 mandados de prisão, onde foram presos 4 diretores e representantes legais das empresas OAS Limitada, Barbosa Melo S.A., Queiroz Galvão Engenharia e Coesa Engenharia Limitada, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Ceará e no Distrito Federal. Eles eram responsáveis pelas obras de transposição do Rio São Francisco. Os valores das obras eram superfaturadas de acordo com o que as empresas queriam receber. Para ganhar mais dinheiro, elas mudavam o nivelamento das estacas de cada obra. Também foram encontradas irregularidades na obra da terraplanagem da transposição. E as conduções coercitivas, por seu turno, foram em face das pessoas que estavam à frente das empresas de fiscalização e da empresa gerenciadora de toda a obra da transposição, que inclusive a empresa gerenciadora, alvo da investigação hoje, ela não é só gerenciadora do lote 11 e 12. Isso o que nos traz, inclusive, uma necessidade de apurar toda a obra, é porque essa empresa de gerência, esse consórcio gerenciador, ele é responsável por toda a transposição do Rio São Francisco. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, fraude na execução de contratos e lavagem de dinheiro. Agora a Polícia Federal vai continuar investigando as obras de transposição, já que apenas 2 lotes foram vistoriados. O maracujá é o segundo fruto mais cultivado no município de Xangrande, na zona da Mata de Pernambuco, perdendo apenas para a graviola. Ao todo, são mais de 200 hectares da fruta plantados na região. A polinização é feita com a ajuda do besouro mangangá, que auxilia na fecundação. Com o tempo, o maracujazeiro se enche de ramos e precisa ser podado com frequência. Uma ajudinha para melhorar o desenvolvimento do fruto. Depois desta etapa, é só esperar entre 6 e 7 meses para a colheita. Estima-se que ainda na primeira safra seja possível tirar de 8 a 10 toneladas da fruta por hectare. É muito importante o começo do plantio. É fundamental, a forma que você planta muda. Aí daí vem a podação, aí vem o cultivo, aí vem aquele cuidado todo, os produtos regulados que a gente tem que usar. A irrigação no tempo certo, nem mais nem menos, tem que ser uma irrigação ideal para ele. Aí depois vem a adubação e, por fim, esperar a natureza, né? A polinização do mangangá, que é um amigo nosso aqui da região, é quem faz a polinização do fruto. E também as abelhas, né? As abelhas também nos ajudam muito. E esperar. O maracujá é rico em vitaminas A, C e complexo B. Além disso, é conhecida como uma fruta que acalma. No verão, o fruto desenvolve melhor, já que o calor afasta as pragas e doenças que prejudicam o cultivo. A chuva favorece a plantação, mas em excesso deixa a terra encharcada, prejudicando a drenagem. Tanto os fatores climáticos, como questão de solo, questão de praga, de doenças que vem acontecendo ao longo do ano. No verão, como o próprio produtor falou, ele tem uma grande incidência de praga. E isso transmite várias viroses, várias doenças que vai limitando a produção do maracujá. Já no inverno, quando a gente pega, se você pegar uma região que ela junte muita água, que o solo encharque, a produção vai lá para baixo, já que o maracujá não suporta muita água. Então tem que ter alternativa, como abrir dreno, usar uma variedade mais resistente e que tolere melhor ao nosso ambiente aqui, ao nosso microclima. Este produtor de maracujá tem 2 hectares plantados, que custou cerca de R$15 mil. Mas apesar do custo alto do plantio, os agricultores têm tido lucro, já que 2016 começou quente no Nordeste. Mesmo assim, o ano passado foi mais favorável para eles. O ano passado, por ter sido um verão mais quente, mais persistente, a produção eu acredito que tenha sido um pouco melhor do que esse ano até. Os maracujás colhidos em Xangrande são comercializados nos grandes centros do estado e em Campina Grande, na Paraíba. Uma caixa da fruta está custando em média R$30. O maracujá é uma cultura que compõe a cadeia produtiva da fruticultura. E mesmo não sendo o carro-chefe da fruticultura, que é a cultura de mais potencial na área de fruticultura é a graviola aqui no nosso município. Porém, a gente percebe que há uma crescente muito grande do cultivo do maracujá.
isso vem muito incentivado pelo preço de mercado, né? O mercado tem sido muito favorável nos últimos meses e incentiva o agricultor a sempre estar fazendo a rotação do chuchu, porque se aproveita a estrutura do chuchu para fazer a rotação com o maracujá. Então é algo que é bastante interessante porque tem influenciado diretamente na economia do município. Nós temos aqui também uma cooperativa que está recebendo investimentos do governo do estado para a infraestrutura de agroindústria. Posteriormente, acreditamos que no futuro bem próximo, essa produção poderá também estar sendo absorvida com destino à fabricação de polpas e tudo mais. Um dos segredos para ter uma boa produção do maracujá é fazendo a seleção do banco genético. O agricultor escolhe as melhores sementes dos melhores frutos de cada pé e fazendo esta junção é possível fazer a colheita do maracujá em apenas 6 meses. Outro fator positivo para uma boa produção do maracujá é a altitude. O ideal é que a fruta seja plantada a partir dos 400 metros.